Olá, pessoal de Direito do Consumidor. Vamos continuar? Hoje nós vamos finalizar a nossa unidade 3, a unidade que trata das responsabilidades no Código de Defesa do Consumidor. E nós vamos falar sobre dois itens específicos, que são sobre a decadência e a prescrição e sobre a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos começar pelo item 3.5, que é o item que trata da decadência e da prescrição. Bom, nós temos dois artigos no Código de Defesa do Consumidor, que são os artigos 26 e 27, que tratam a respeito do assunto. Então, vejam bem, lá no Código Civil nós temos a regra geral sobre prescrição e decadência. Existe lei específica? Existe. Aqui no Código do Consumidor existem dois artigos específicos. Então, a gente vai aplicar o que é específico e, em caso de omissão, vai ser aplicada a regra geral. Então, vamos entender primeiro o teor do artigo 26 e 27. Primeiramente, o artigo 26 diz assim: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em, primeira observação, direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação. Eu coloquei lá no roteiro de vocês o artigo com a palavrinha caduca em destaque em letra amarela. Por quê? Esse caduca é prazo de decadência. É entendido que esse artigo 26 refere-se à decadência. Então, o meu direito de reclamar, eu tenho 30 dias, se for para produto e serviço não durável, e 90 dias, se for para serviço ou produto durável. O que significa decadência? Meu prazo caduca. Eu perco o direito. Se eu não reclamar, se eu não fizer a minha reclamação dentro deste prazo, significa que eu perco o meu direito de reclamação. Então, esse é o artigo 26. E logo em seguida, o parágrafo 2º trata de prazos, discute-se se é de interrupção ou de suspensão do prazo de decadência. Logo em seguida, nós temos o artigo 27, que traz um prazo prescricional. E ele diz assim: prescreve em 5 anos a pretensão de reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço. Depois a gente volta aqui no artigo. O que eu quero que vocês prestem atenção? São dois artigos diferentes, um trata de prescrição, outro trata de decadência. O artigo 26 de decadência, o artigo 27 prescrição. Mas vejam bem, gente, cuidado, porque o artigo 26 fala em decadência para reclamar do vício. Então, o código estipulou que o prazo que você tem, ou de 30 ou de 90 dias para reclamar sobre o vício de um produto ou de um serviço, é um prazo decadencial. E que o prazo que você tem para ajuizar a sua ação, requerendo a reparação pelos danos em razão de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, é de 5 anos. Então, são coisas diferentes. Vamos entender essas coisas diferentes relembrando aí qual é o conceito de prescrição e de decadência. Lembrando que são dois institutos lá do direito material relacionados à passagem do tempo. Só ocorre a prescrição ou a decadência se eu, titular do direito, deixar o tempo passar sem fazer nada, sem tomar nenhum tipo de providência. Qual é a diferença entre eles? É que a prescrição extingue a minha pretensão. Eu não disse para vocês que eu tenho 5 anos para exigir o pagamento da responsabilidade civil pelo dano no produto ou no serviço?
Se eu não fizer dentro desse lapso temporal, né? Eu liguei a televisão na tomada, a televisão explodiu e eu tive danos, eu machuquei. Se eu não cobrar, tomar providências dentro de 5 anos, a minha pretensão acaba. Eu não vou poder mais exigir o pagamento de responsabilidade civil em juízo. Eu posso até tentar cobrar, pode haver uma negociação extrajudicial, mas né, eu perco a minha pretensão para a lei. Já a decadência, aquela que está prevista no artigo 26, é causa extintiva do direito. Por quê? Porque eu não existi, eu não exerci esse meu direito dentro do prazo previsto em lei. Então, olha só, eu comprei um celular. Esse celular é um produto durável e esse celular estava estragado. Eu não reclamei dentro de 90 dias. Regra geral do Código 90. Pode ser, né, que a loja me dê uma garantia maior. Lembra? Garantia, gente, é isso. O Código de Defesa do Consumidor, a garantia estabelecida pelo Código foi de 30 ou de 90 dias. 30 se for produto não durável e 90 se for produto durável. Mas, professora, quando eu compro na loja, eu recebo garantia de 1 ano ou eu pago pela garantia estendida de 3 anos? Aí é diferente, né? A loja, o fornecedor, como um meio de atrair clientes para o seu negócio, ele deu esse bônus. Então, aí é porque ele falou, olha, eu vou te dar uma garantia de 1 ano. Se eu não exercer esse direito de garantia dentro desse prazo de 1 ano, aí eu perco o meu direito, tá bom? Então, basicamente, na prescrição, eu perco a minha pretensão, né? E lá na decadência, eu perco o meu direito. Não reclamei, eu tinha prazo para reclamar, não reclamei, dancei. Bom, outra coisa muito importante é que quando nós estudamos prescrição, nós vimos que os prazos prescricionais podem ser interrompidos e a prescrição também não corria contra determinadas pessoas. Está lá no Código Civil, nas regras lá do Código Civil. Já no prazo de decadência, nós aprendemos que não há interrupção, eles correm contra quem quer que seja e eles não se suspendem nem se interrompem. Outra coisa também, e isso, gente, eu tô falando de parte geral, só para a gente se lembrar, para a gente dar uma localizada aqui e relembrada no que é prescrição e decadência, quando é que começa a correr o prazo de prescrição, né? Na verdade, é a teoria da chamada actionata, é no dia que eu tomei conhecimento daquele fato delituoso. Então, se eu liguei a televisão na tomada hoje e a televisão explodiu e me causou danos hoje, é a partir desta data que se começa a contar o prazo para o ajuizamento da ação. Então, o prazo prescricional é de 5 anos. Olha, outro cuidado aqui. Lembra lá no Código Civil que eu tinha prazos prescricionais diferentes, dependendo da situação? 1 ano para seguro, 3 anos para cobrança de título de crédito e assim sucessivamente. Era 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aqui não, aqui o Código de Defesa do Consumidor estipulou um prazo único, que é um prazo de 5 anos para a responsabilidade por fato do produto ou por fato do serviço. Bom, eu tenho um caso interessante aqui, eu até já mencionei esse caso na sala de aula para vocês, né? E esse caso retrata bem a contagem do prazo prescricional. Eu tenho um caso no hospital que foi feita uma cirurgia no ano de, salvo engano, 2001, 2002, mais ou menos. E durante essa cirurgia, a autora alega
relação de consumo, relação médico-paciente. A autora alega que foi esquecida uma tesoura cirúrgica dentro do seu abdômen. Só que esta ação só foi proposta em 2011. Bom, hora que eu olhei a ação, eu falei, tá prescrito, não tem mais jeito de exigir, né? Tá prescrito e é isso. Só que quando eu li os fatos, a autora conta que sentia dores no abdômen direto, mas nunca desconfiou de nada. E um dia, quando ela foi visitar o filho estava preso no CEPAG e ela foi visitar o filho no presídio, ela não passou no detector de metais. E viraram ela de cabeça para baixo e não descobriram aí, né, nada. Falou, olha, a senhora vai no médico, faz um raio-x e tenta descobrir. Tem marca-passo? Não. E ela foi no médico, fez o raio-x e lá no raio-x sai uma foto de uma tesoura desse tamanho dentro do abdômen dela. Resumo, esse foi o dia que ela tomou conhecimento do fato, 2009. Então, aplica-se nesse caso a teoria da actionata. Quando é que começa a contar o prazo para ela entrar com a ação? Nesse dia, na data do raio-x. Só que ela propôs a ação, gente, em 2013. 2009, ó, 10, 11, 12, 13, não. Então, assim, eu não tô me lembrando, assim, mas vamos supor que a data do raio-x seja 1º de janeiro de 2011. 1º de janeiro de 2011. Aí tinha que contar, ó, 2012, 13, 14, 15. Ela tinha até 31 de dezembro de 2015 para ela entrar com a ação. Ela entrou um dia antes de vencimento do prazo. Tá prescrito? Não, não tá prescrito, porque pela teoria da actionata, conta-se o prazo a partir da data do conhecimento do prazo, do ato, do fato, né? E como que ela provou isso? Do raio-x. O raio-x tinha a data. Então, um dia antes de terminar o prazo dela, ela propôs a ação de indenização. Então, este caso, gente, ilustra bem o prazo prescricional no direito do consumo. Você vê um fato que aconteceu no ano de 2001, 2002, mais ou menos, e a ação foi proposta lá no final de 2013, certo? Outra coisa também que é bom a gente se lembrar a respeito da prescrição e da decadência. A prescrição, gente, advém de previsão legal. Artigo 27, está escrito na lei. Se você não entrar com a ação dentro de 5 anos, você perde sua pretensão. E a prescrição, depois que passa esse período de 5 anos, ela pode ser renunciada. O que significa isso? Eu não tenho mais direito. Acabou, eu não vou entrar mais com a ação. Mas se a pessoa cobrar e você pagar, significa que você renunciou à prescrição. Você fez um acordo. Isso é bem válido para bons pagadores. Eu tenho uma dívida, meu nome foi para o SPC, para o Serasa, ficou lá 5 anos, né? Depois de 5 anos, esse credor me cobra. Eu tenho que pagar? Não, a pretensão dele já acabou. Ele não vai poder me cobrar, ele não vai poder me cobrar, ele pode, mas ele não vai poder exigir judicialmente, ele não vai poder negativar mais. E se eu quiser pagar, eu posso? Pode pagar sim. Aí eu estou renunciando à prescrição. Em relação à decadência, gente, a decadência ela é mais ampla. Ela tem que estar prevista ou na lei, ou no contrato, ou no testamento, tá? Então, ela tem que estar além da lei, ou no contrato, ou no testamento. Mas a decadência, ela não pode ser renunciada pelas partes, nem depois de consumada. Então, se eu perdi o prazo, o meu prazo de reclamar pelo meu vício, né? Não tem como, vamos supor que o vendedor da loja vá e fale assim, não, tudo bem, você perdeu o seu prazo, eu vou dar um jeitinho aqui, né? E se alguém descobrir isso, essa operação vai ser cancelada. Por quê? Porque não pode haver renúncia do prazo decadencial por nenhuma das partes.
Então, lembrem-se, artigo 26 é decadência com a expressão direito caduca. E o artigo 27 trata-se de prazo prescricional com a expressão prescreve a pretensão. Bom, a outra coisa que a gente precisa falar também é que quando o artigo 26 trata da decadência, a decadência trata-se de um direito potestativo do consumidor. O que é um direito potestativo? É um direito só meu, que está só no meu poder de decisão. Por exemplo, se eu sou empregador de alguém e eu quero mandar embora, né? Por mais que o empregado queira ficar, não, eu quero ficar, você não pode, posso, é um direito potestativo meu, tá certo que eu vou ter que arcar aí com os ônus, né, dessa demissão, mas é um direito potestativo meu, né, patrão e empregado, então existe esse direito aí, que é o direito potestativo, então é a mesma coisa aqui. A decadência trata-se do exercício de um direito potestativo do consumidor. Ele tem 30 ou 90 dias para reclamar. Então, se ele não reclamar dentro deste prazo, significa que ele abriu mão deste direito, certinho? Bom, continuando, vamos voltar aqui para a análise do artigo 26. Eu disse para vocês que o artigo 26 trata de prazo decadencial, que fala que é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Bom, de acordo com esse artigo, com o artigo 26, ou de acordo com a natureza do vício apresentado pelo produto ou pelo serviço, esses vícios podem ser classificados em vícios aparentes ou de fácil constatação, ou em vícios ocultos. Qual é a diferença entre eles? O vício aparente ou de fácil constatação são aqueles que eu vou olhar e é fácil detectar. Eu vou pegar o celular, por exemplo, e eu não consigo ligar a tela, né? O exame superficial me mostra que existe realmente um defeito no produto ou no serviço. O vício oculto, gente, é aquele que não é de fácil constatação. Quando eu adquiro o produto ou serviço, ele não aparece, ele vai se manifestar algum tempo depois. Se eu vou usar um determinado aplicativo do celular, por exemplo, coisas desse tipo. Tô gripada, gente, desculpa aqui, vontade de espirrar, danada. Então, no vício oculto não é fácil constatar, né? Então, assim, essa diferenciação, ela é muito importante porque ela marca o início da contagem do prazo decadencial, né? Dependendo aí do tipo do vício apresentado aí pelo produto, né? Se for um vício aparente, realmente, né, essa contagem do prazo começa imediatamente. Se for um vício oculto, a partir do momento em que o vício é percebido. Então, outra coisa também, a gente já tinha estudado o que era produtos duráveis e produtos não duráveis, né? A gente já sabe que o produto durável é aquele que eu posso usar repetidas vezes, ele não é consumido, enquanto que os produtos não duráveis são aqueles que geralmente eu só uso uma vez ou em poucas vezes de uso aí eles se exaurem. Bom, em relação à durabilidade dos serviços, também já falamos sobre isso quando nós tratamos de serviços. Um serviço durável é aquele serviço que a sua execução continua no tempo, e um serviço não durável é aquele serviço que a sua execução é rápida, né, em uma vez só, e não me deixa geralmente um produto como consequência desse serviço. O serviço de transporte, de lavagem de um automóvel, de cabeleireiro, coisas desse tipo. Então, gente, fechando aqui esse assunto, vícios aparentes, vícios ocultos, produto durável, produto não durável.
como é que conta-se o prazo decadencial? A contagem inicia-se a partir do momento em que é entregue o produto ou que é executado o serviço, se o vício for aparente ou de fácil constatação. Se o vício for oculto, esse prazo só começa a correr a partir da constatação do defeito, tá? É a mesma coisa do exemplo que eu dei para vocês lá da teoria da actionata. Não tem como eu exigir, né, começar a contagem do prazo, não tem como eu reclamar se eu não tenho conhecimento. Por isso, teoria da actionata. Então, a tesoura no corpo, no abdômen da mulher, embora ela sentisse dor, era um vício oculto, ela não tinha conhecimento, certo? Um outro problema que a gente tem aqui no direito do consumidor é que às vezes o vício oculto ele demora muito tempo para aparecer. Olha o caso aí da tesoura, por exemplo, né? Que o caso aconteceu no final de 2001, 2002 e ela só descobriu 2008, final de 2008, 2009. Então, como é que eu vou considerar? Como que eu vou fazer esse balanço? Principalmente se tratar de um produto, uma geladeira, por exemplo, né? Então, o que a doutrina e a jurisprudência têm considerado aqui no direito do consumidor é a vida útil do produto ou do serviço, é o limite de tempo, né, que esse produto teria que funcionar. Então, assim, cada produto ele tem uma vida útil. E isso, gente, é fundamental estar contido lá nos rótulos, nos manuais do produto. Celular, por exemplo, né? Por mais que você faça um bom uso do seu celular, que você seja uma pessoa cuidadosa, que não deixe cair, a gente sabe que o sistema operacional dos celulares hoje são para durar 2, 3 anos no máximo, não mais do que isso, né? Então, isso é o que nós chamamos obsolescência programada. É aquela noção de já tornar o produto obsoleto. Então, toda vez que eu compro um produto, eu sei mais ou menos qual é a vida útil, né? A máquina de lavar, por exemplo. Minha máquina de lavar estragou essa semana, né? Meu marido, gente, mas tá doido? Como essa máquina de lavar foi estragar? Eu falei, Renato, já tem 15 anos, 14 anos, estava passando de hora. Tá aí, obsolescência programada, os produtos não são feitos mais para durar. Então, o que, que vai ser considerado? Se a minha máquina desse, estragasse, como de fato estragou, e eu descobrisse que tem um fio solto, alguma coisa, será que é um vício oculto? Não, porque é uma máquina de lavar. O tempo de uso dela é em média 10 anos, 15 anos, quanto muito. Então, não posso falar que o que aconteceu foi de fato um vício oculto. Então, como é que eu, na hora de propor uma ação, se isso não tiver informado no produto que eu adquiri, eu vou saber qual é a vida útil? Você vai olhar lá na tabela do imposto de renda, a tabela do imposto de renda, por exemplo, ele tem uma programação de qual é a vida útil, né, de cada bem móvel, coisas desse tipo. Senão a gente vai pela lógica, pelo bom senso. Certinho? Bom, outra coisa que é bastante discutida em relação ao artigo 26 é porque lá no artigo 26, parágrafo, deixa eu procurar o artigo aqui, 26, parágrafo 2º, o legislador colocou assim, obstam à decadência. O que é obstam? Obstar é parar, impedir, ou seja, alguma coisa está impedindo de contar o prazo decadencial. O que é essa coisa que está impedindo de contar o prazo decadencial? Reclamação, formulada pelo consumidor perante o fornecedor, até que ele obtenha a resposta negativa. O que é isso? Olha, eu comprei o produto está estragado, tá aqui, tá com defeito. Vim reclamar. Então, para de contar o prazo de decadência. Já reclamei, obstou, parou, não conta mais. Segunda coisa, a instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Vamos entender o que é isso. Primeiramente, a doutrina discute
Essa palavra obsta à decadência, não existe no Código Civil. No Código Civil, existem duas palavras diferentes, e não para decadência, sim para prescrição, que são interrupção e suspensão. Bom, uma parte da doutrina, que é Nelson Neres, Elmo Denari, que é bastante respeitado, Luiz Antônio Risato, também bastante respeitado, eles entendem que é suspensão da decadência. Então, você foi lá, reclamou, parou de contar o prazo e você tem aquele restante do prazo que ainda continua a correr. Outra parte da doutrina, que também é uma parte muitíssimo conceituada pela professora Cláudia Lima Marques, Luiz Edson Fachin e outros, entendem que se trata de prazo de interrupção. Eu reclamei, fui lá, interrompeu e o prazo começa a correr de novo, tá? Então, não existe consenso sobre isso. O fato que eu tenho que ficar atento é que dentro do prazo de garantia, se houver um vício aparente, eu tenho que ir lá e reclamar dentro desse prazo de garantia. Se o vício for oculto, a partir do conhecimento desse vício oculto, dentro do prazo estabelecido para garantia, eu tenho que fazer a minha reclamação. E como será essa reclamação? Tem forma pré-estabelecida? Não. Só tem que ser feita por qualquer meio possível, verbal, pessoalmente, por telefone, mas eu vou ter que provar que eu reclamei. Se eu vou ter que provar que eu reclamei, melhor que seja por e-mail, por escrito, PROCON, né? A gente como advogado, eu sempre aconselho, né? Olha, você foi lá, reclamou por telefone, você tem o protocolo, né? Por que é importante quando você liga na telefônica anotar o protocolo? Porque ali você está comprovando que você fez a sua reclamação. A lei exige, né? Essa ciência inequívoca por parte do fornecedor, que ele saiba, que ele tenha conhecimento que você reclamou do vício do produto ou do serviço. Certo? Então, lembrando, se eu só fiz reclamação verbal, ela é válida? Válida, desde que comprovada por testemunhas. E eu falei para vocês que tem duas causas previstas ali no parágrafo 2º que obstam a decadência, né? Uma é essa primeira que a gente acabou de tratar, que é a reclamação, e a segunda é a instauração de inquérito civil. O que é isso? É o Ministério Público, né? Eu faço a minha reclamação perante o Ministério Público, vocês vão ver lá no finalzinho que existe possibilidade aqui de ação civil pública, então nessa situação também é um dos casos de obstar, interromper ou suspender aí o prazo decadencial. Interessante é a gente entender que quando eu não reclamo diretamente com o fornecedor e vou no PROCON, no órgão de defesa do consumidor, isso não está lá listado entre as causas obstativas da decadência. Se vocês verificarem bem, o parágrafo 2º, o inciso 2, está vetado. Estava lá contido que essa reclamação que eu faço perante os órgãos ou entidades de defesa do consumidor, entenda-se PROCON, né, obstava a decadência. Por que esse artigo, que esse inciso foi vetado? Porque as entidades privadas, elas não podem ter o mesmo tipo de função que os órgãos públicos. Então, se eu atribuísse essa função a uma entidade privada, né, eu estaria dando muito poder às entidades privadas, elas teriam, como se fosse fé pública, né? Então, por essa razão, esse artigo foi vetado. Bom, que mais? Passando agora para o artigo 27, nós falamos que o artigo 27 trata-se de prazo prescricional. E o prazo prescricional é aplicado para casos
de acidente de consumo ou responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Então, gente, se a minha ação de responsabilidade, pensa aqui comigo, se eu estou entrando com uma ação de responsabilidade, é relação de consumo, mas o assunto não é relativo a um acidente de consumo, não envolve a segurança, não envolve a saúde do consumidor. Não se aplica esse prazo de 5 anos previsto no artigo 27. Nessa situação, eu vou ter que aplicar subsidiariamente o prazo do Código Civil. Como assim? Se for uma ação entre segurado e seguradora, por exemplo, que não houve acidente de consumo, gente, sem acidente de consumo, vai valer o prazo do Código Civil, que é o prazo de 1 ano. Então, esse tema, gente, causa bastante divergência na jurisprudência, certo? Mas tem se interpretado esse artigo 27 de forma ampla, aplicando esse prazo de 5 anos todas as vezes que houver ação condenatória. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, leiam a respeito do assunto, puxem um RESP, né, lá no STJ, leiam para entender as situações onde a jurisprudência optou por um prazo menor ou até maior que 5 anos. Casos de Acontece muito. Caso de entrega de chaves de apartamento, responsabilidade pelos danos, porque o apartamento tinha que ter sido entregue numa data e não foi. Prazo prescricional tem que se considerar que é o prazo geral, é 10 anos. Então, assim, são casos e casos, né? Não dá pra gente falar sobre todos eles aqui, mas vocês vão ter que ler para saber em cada caso concreto. Lembrando, houve acidente, 5 anos. Não houve acidente, é só questão de indenização sem acidente, prazo geral do Código Civil. Como é que eu vou memorizar isso? Como é que eu vou assimilar isso de forma mais simples? Lembrem sempre do caso das construtoras, né? Que não me entregaram meu apartamento na data prevista no contrato, apesar de ser uma relação de consumo, não foi um acidente. Se não foi um acidente, não é o prazo de 5 anos. Se não é o prazo de 5 anos, qual é o prazo geral do Código Civil? Tá bom? Vamos dar continuidade. Bom, outra coisa que é muito polêmica nesse assunto, muito. Eu vou ter um prazo decadencial para reclamar e outro prazo prescricional para a utilização da pretensão? Pensa comigo, a lei falou que eu tenho 30 dias ou 90 dias para reclamar e que eu tenho 5 anos para entrar com a ação. E aí, sendo que no prazo decadencial a lei falou em vício, no prazo prescricional a lei falou em fato. Bom, o STJ decidiu o assunto no RESP 1.520.500 de 2015. E ele falou, e o tribunal decidiu que seria necessário que o consumidor reclamasse primeiramente dentro do prazo decadencial sobre os vícios apresentados. Ou seja, o STJ falou assim, olha, você pode até entrar, fazer o seu pedido de responsabilidade, mas primeiro você tem que reclamar dentro desse prazo previsto por lei. Na minha humilde opinião, essa decisão não é a mais acertada. E por que essa decisão não é a mais acertada? Porque o legislador, no artigo 26, falou de decadência para vício. E no artigo 27 falou de prescrição para fato. Quando ele falou de prescrição para fato, ele não falou que eu tinha que reclamar anteriormente, que havia um prazo decadencial para reclamar.
Então, assim, a mesma coisa, quando ele tratou no artigo 26, quando ele falou do vício, ele falou, olha, você tem 30 dias para reclamar. Ele não falou do prazo que eu teria para ajuizar a ação, né? Então, por isso que nessa situação aplica-se o Código Civil, que nós acabamos de ver. Então, gente, caso a caso aqui, né, a gente vai ter que analisar para a gente saber aí essa questão se é prazo decadencial, se é prazo prescricional, se foi vício, se foi fato, certo? Então, lembrem-se, gente, aquilo que nós conversamos sempre em sala de aula. Aqui, gente, no Código de Defesa do Consumidor, o caso concreto faz muita diferença. Então, eu sempre vou ter que analisar o caso concreto com as especificações trazidas aí pelo Código de Defesa do Consumidor para dar o tratamento a esse caso específico. Bom, vamos passar para o nosso último item, que é o item 3.6, a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, o nosso Código de Defesa do Consumidor foi a primeira lei a tratar do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E depois dele veio o Código Civil, apenas aí em 2002, que lá no artigo 50 trouxe o Instituto. E a lei também dos crimes ambientais, salvo engano, é antes do Código Civil. Bom, aqui aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração, ou seja, qualquer coisa pode ser desconsiderada a personalidade jurídica. O legislador disse que poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica do fornecedor em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, ou quando a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Então, se vocês olharem, gente, existe uma série de fatores que levam numa ação. Lembra que a teoria da desconsideração é aplicada em uma ação. O fornecedor perdeu a ação e tem que pagar. Só que ele não paga. E aí o consumidor vai poder requerer a aplicação da teoria da desconsideração pelo simples fato de não pagamento, pelo simples fato dele estar insolvente, né? Da inadimplência dele perante o consumidor. No artigo 50, gente, lá do Código Civil, se é uma ação civil normal, que não é relação de consumo, não existe essa possibilidade. Só se houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Eu já vi, gente, inúmeras vezes em relação de consumo, os consumidores pedindo para aplicar o artigo 50. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, que aqui no caso aplica-se o artigo 28 do CDC. Bom, que mais? Aqui também, gente, no artigo 28, lá no parágrafo 1º, no 2º, 3º e 4º, fala em grupos societários, sociedades consorciadas e sociedades coligadas. Lá, este parágrafo 2º fala que quando se tratar de grupo societário e sociedades controladas, elas são subsidiariamente responsáveis. Então, todas as vezes que não houver pagamento por parte de um fornecedor e este fornecedor for integrante de um grupo societário, né, ou de alguma outra sociedade que seja controlada por ele, estas outras sociedades têm responsabilidade subsidiária para o pagamento dessa dívida. Em relação aos consórcios,
As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis, não subsidiariamente, gente, são solidariamente. Vão poder ser chamadas ao mesmo tempo. Em relação às sociedades coligadas, que são aquelas que têm uma pequena parcela de participação no capital social da outra, elas só vão responder se ficar comprovada que houve culpa, que houve participação delas naquele evento. Então, basicamente é isso. Leiam, tá bom? Leiam o artigo 28, não confundam o artigo 28 com o artigo 50 do Código Civil. Lá é a chamada teoria maior da desconsideração, aqui é a teoria menor, tá? E é isso. Encerramos um capítulo com as bênçãos de Deus e coloquem as dúvidas de vocês. Eu fui rápida aqui, eu queria gravar tudo em um vídeo só. Se eu deixei passar alguma coisa, me desculpem, me perguntem no fórum. E eu coloquei lá para vocês um RESP, falando sobre justamente a decadência. Ele é um pouquinho grande, é um acórdão, eu coloquei o inteiro teor do acórdão, são 8 páginas, mas ele explica tudo isso que a gente falou. E eu gosto muito da ministra Anice Andrighi, que ela explica de forma muito didática. Então, leiam, que isso vai ajudar vocês a complementar os estudos de vocês aí em relação ao assunto. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima.